O que aconteceu dentro de uma igreja, em um domingo chuvoso no interior do Paraná, deixou uma cidade inteira sem resposta. Alguns dizem que foi coincidência, outros chamam de milagre. Eu só sei de uma coisa, eu estava lá. Meu nome é Diego Câmara, tenho 24 anos e trabalho como peão de fazenda na zona rural de Castro, no Paraná. E o que vou te contar aconteceu há alguns anos, em um domingo que começou como qualquer outro, ou pelo menos parecia. Eu não era uma pessoa religiosa, não tinha o hábito de rezar, nem de frequentar igreja. Eu ia à missa, às vezes, só para acompanhar minha mãe. Era mais por consideração do que por fé. Naquele domingo, eu estava sentado no banco, olhando para o teto, contando os minutos para tudo acabar. Lá fora, o tempo estava pesado. A chuva já vinha forte desde cedo, e os trovões cortavam o céu de tempos em tempos. Daqueles que fazem o chão tremer e o coração acelerar. E foi no meio daquela missa que algo completamente inesperado aconteceu. Primeiro veio um som diferente. No começo, parecia só a chuva mais forte no telhado, mas não era. Era um som ritmado, pesado, que se aproximava rápido. E então, de repente, um cavalo entrou na igreja. Ele atravessou a porta principal como um raio. Os cascos batiam no chão de madeira com força, ecoando por todo o ambiente. As pessoas se levantaram de imediato. Algumas gritaram, outras ficaram paralisadas, sem conseguir reagir. Era um cavalo grande, forte e claramente descontrolado. Mas o que ninguém ali sabia, e eu sabia, era que aquele não era um cavalo comum. O nome dele era Trovão. E na região, esse nome já dizia tudo. Trovão era conhecido como um cavalo impossível. Ninguém conseguia domar. Vários peões experientes já tinham tentado. Alguns saíram machucados. Outros simplesmente desistiram. Era o tipo de animal que ninguém chegava perto. E ali estava ele, dentro de uma igreja, descendo o corredor central. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Ele foi desacelerando, passo por passo, até chegar perto do altar. E então, parou. Simplesmente parou, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e abaixou a cabeça. O silêncio que tomou conta daquele lugar foi algo que eu nunca vou esquecer. Era um silêncio pesado, diferente, como se todo mundo estivesse tentando entender o que estava acontecendo, mas ninguém conseguisse. Algumas pessoas começaram a chorar, outras se ajoelharam. Um murmúrio de oração começou a surgir, bem baixinho. E eu estava ali, no quinto banco, olhando para aquilo tudo, sabendo exatamente que cavalo era aquele, e mesmo assim, eu levantei. Até hoje, as pessoas dizem que foi coragem, mas não foi. Também não foi impulso, foi certeza. Uma certeza que não passou pelo meu pensamento. Não foi algo que eu analisei. Simplesmente, eu sabia. Sabia que ele não ia me machucar. Eu caminhei pelo corredor devagar. Cada passo parecia mais alto do que o normal, porque todo mundo estava em silêncio. Cheguei perto, parei, respirei fundo e estendi a mão. Quando toquei na crina dele, o mundo parou por um segundo, porque ele não reagiu. Nenhum coice, nada, estava ali, quieto. E foi naquele momento que algo aconteceu dentro de mim. Era como se uma porta tivesse sido aberta, como se algo que eu carregava há anos tivesse simplesmente ido embora. Só aconteceu. Eu passei a mão pelo pescoço dele. Ele estava calmo, a respiração tranquila, os músculos relaxados. Era outro animal. Depois disso, eu fiz algo que eu mesmo não esperava. Montei nele, sem sela, sem rédea. E ele obedeceu. Começou a andar devagar, tranquilo, como se tivesse sido treinado para aquilo a vida inteira. Atravessei a igreja com ele, enquanto as pessoas apenas observavam, em silêncio absoluto. Saí pela porta principal. E lá fora, a chuva estava parando, como se tudo tivesse se acalmado junto com ele. Levei o Trovão de volta para a fazenda. O dono, seu Otacílio, não acreditava no que estava vendo. Seu Otacílio me contou que meu pai tinha trabalhado naquela mesma propriedade anos atrás. Ele também tinha um dom com cavalos. Os mais difíceis respondiam a ele. Ele ficava perto, esperava o animal confiar. Depois disso, Trovão mudou completamente, e eu também. Eu voltei à igreja, mas dessa vez, por vontade própria, não por obrigação, não por insistência da minha mãe. Algo tinha mudado, a cidade inteira começou a comentar o que aconteceu. Mas existe uma pergunta que até hoje ninguém conseguiu responder. Por que eu levantei? Havia pessoas mais experientes do que eu ali. Pessoas que sabiam lidar com cavalos muito melhor. Nenhuma delas se moveu. Só eu. E depois de muito tempo pensando nisso, a única resposta que eu encontrei foi a mais simples de todas. Eu fui. Porque fui chamado. Talvez você esteja ouvindo essa história agora e tentando encontrar uma explicação. E tudo bem. Mas independente disso, eu sei o que aconteceu comigo. Eu não saí daquela igreja a mesma pessoa. A distância que eu tinha da fé desapareceu. E algo que sempre esteve ali, finalmente encontrou espaço. Hoje, anos depois, Trovão continua trabalhando na fazenda. Manso. Obediente. Como se nunca tivesse sido aquele cavalo impossível. E eu
também não sou mais o mesmo. Se essa história tocou você de alguma forma, comenta aqui embaixo, Trovão, e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes, a resposta que a gente precisa vem da forma mais inesperada possível.